A bióloga Zenica Götz explicou à CNN que as estruturas embrionárias criadas por seu laboratório são as primeiras a ter células germinativas que se desenvolverão formando óvulos e espermatozoides. Conseguiremos nós criar em laboratório um ser humano sem pai e sem mãe? Seria ele também sem alma? Quando os cientistas tentaram implantar os embriões, eles não sobreviveram. Os pesquisadores acreditam que o motivo é que eles ainda não descobriram como replicar totalmente as condições da gravidez. O que diz a espiritualidade? Por que a nossa ciência ainda não consegue criar seres vivos, muito menos humanos, em laboratório? Vamos descobrir hoje o que de fato forma o corpo humano. A bióloga polonesa disse, abre aspas, eles são modelos de embriões, mas são muito interessantes, porque se parecem muito com embriões humanos e são um caminho muito importante para descobrir por que tantas gestações falham, já que a maioria das gestações falha na época do desenvolvimento, quando construímos estas estruturas parecidas a embriões, fecha aspas. Ela disse que, até onde sabe, foi a primeira vez que o embrião de formato humano, de modelo humano, foi criado com 3 camadas de tecido. Mas ela enfatizou que, embora imite algumas características de um embrião natural, não possui todas elas. Os pesquisadores esperam que esses modelos de embriões esclareçam a caixa preta do desenvolvimento humano. Zenica explicou que o objetivo da sua pesquisa não era criar vida, mas evitar a sua perda, entendendo por que os embriões, às vezes, não se desenvolvem após a fertilização e implementação. Ela diz que, abre aspas, no momento, modelos sintéticos de embriões humanos estão confinados a tubos de ensaio, que mesmo quando os cientistas tentam implantá-los, eles não sobrevivem. Provavelmente, diz ela, porque os pesquisadores ainda não descobriram como replicar totalmente as condições da gravidez. E aqui entra a explicação da espiritualidade. Porque é preciso uma participação mútua entre os dois lados da vida para que um corpo possa se formar. Afinal de contas, o corpo físico é a cópia do corpo extrafísico, e não o contrário. Veja o que o espírito Miramês nos traz de informação em uma psicografia. Ele diz, abre aspas, é uma visão espetacular para quem pode ver o encontro do espermatozoide com o óvulo. A presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando suas vibrações, se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos, dando alento e impulsos à forma física. Então não há formação de corpos no mundo interno da mulher por acaso. As mãos espirituais operam no processo. A gente sabe que o nosso corpo físico, bem como toda a matéria, é uma cópia imperfeita do plano extrafísico. A origem do nosso corpo biológico é o nosso corpo extrafísico. São as questões psicossomáticas que, acumuladas, passam a se tornar doenças no corpo físico. As desestruturações celulares dos corpos extrafísicos se expressam em desestruturação celular do corpo físico. Tanto que o espírito, ao sair da matéria, ao haver a desconexão do corpo extrafísico com a matéria física morre, perde o funcionamento. Da mesma forma, para ela se originar, é necessário o vínculo com o corpo extrafísico que vai guiar a estruturação celular do corpo biológico. Por isso, os cientistas podem unir o quanto quiser as estruturas capazes de formar o ser na matéria. Mas essa aglutinação, essa formação, esse desenvolvimento só se dá guiado através das energias vindas do corpo extrafísico, que é o corpo primário e original, a nossa matéria. Por isso que Miramês nos diz que a presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando as suas vibrações, se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos, dando alento e impulsos à forma física. A gente não pode esperar que um corpo físico se desenvolva sem um espírito. Por isso não dá pra gente dizer que vai haver um ser humano sem alma. Isso não é possível. Mesmo que ele seja criado em laboratório. Porque isso pode ser possível se houver a comunhão de esforços entre a ciência do plano extrafísico e a do plano físico, que é isso que acontece quando nós aqui viemos a encarnar, Até mesmo na série de livros A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz já nos mostrou os processos todos que um espírito passa para vir encarnar na matéria. Ele não só faz todo o estudo do processo da família a qual ele irá participar biologicamente, porque ele vai herdar genes, histórias, dores e problemas familiares, crenças, Ele vai ter toda uma história de vida ao longo da família a qual ele vai encarnar, mas ele também se preocupa em achar
o melhor espermatozoide que vai dar origem ao corpo que ele programou. São trilhões de espermatozoides. Eles fazem um estudo dentro do mérito do espírito de qual corpo ele vai gerar na Terra, de acordo com os planos encarnatórios, né? E de acordo com as atividades que ele vai vir desenvolver aqui no planeta. Então, eles conseguem, através de manipulações magnéticas, guiar o espermatozoide mais correto para a formação do corpo programado e planejado, para que aquele espermatozoide encontre o óvulo e ele que fecunde o óvulo para se chegar ao modelo biológico projetado nos laboratórios de preparo da reencarnação. E daí então o espírito é vinculado àquele espermatozoide e àquele óvulo, ao qual então esta energia, estes fluidos do espírito, já do corpo espiritual que é miniaturizado, né, ele consegue ali começar a organizar a estruturação e a formação molecular daquele embrião, daquele bebê que vai vir a se formar, que é a matéria, as células-tronco, depois, né, passam a formar os tecidos e as demais partes do corpo. Então, é o espírito que guia a formação. Sem o vínculo do espírito, pode ter tudo pronto ali, mas, de fato, eles não começarão a se desenvolver. E os espíritos, eles, do lado de lá, né, que tem grandes filas de encarnações para vir para aqui, para a Terra, você sabe, eles não perdem uma oportunidade de fazer adentrar espíritos aqui na matéria, né? Só acredito que eles, claro, eles não vão conseguir colaborar com os nossos genes artificiais, porque, como a própria pesquisadora disse, eles, por mais que tentem reproduzir um parecido com os espermatozoides e óvulos humanos, nunca fica tão bom as condições, tão boas as condições. Elas próprias falaram das 3 camadas que eles não conseguem ainda reproduzir. Mas acredito que, se um dia vierem a conseguir reproduzir exatamente o que o nosso corpo fabrica, né, que é possível, misturas químicas, que é plenamente possível de ser reproduzido quando a nossa ciência avançar, terão a colaboração do lado de lá para enviar, fazer o vínculo de espíritos na matéria para que venham a se desenvolver, né? Bem como hoje a gente já faz um processo similar com a tecnologia de inseminação in vitro, que inclusive é muito utilizada por espíritos mais avançados que buscam vir para a Terra. A gente já falou muitas vezes que se a fila da encarnação para vir para a Terra é grande, os espíritos avançados querem mais ainda vir para a Terra, né? Porque os espíritos mais avançados têm mais amor, conseguem servir mais, conseguem ser mais úteis. Então eles querem muito vir para a Terra como professores que têm condições de auxiliar a humanidade. Então eles procuram geralmente inseminação in vitro, porque eles vão conseguir combinar os elementos de um corpo mais avançado. Porque eles têm mérito, eles têm grande mérito por ter grande evolução, eles podem ter um grande leque de opções de formação biológica, né? Desde melhores capacidades cognitivas, até mesmo aparência biológica, condições de saúde, N coisas eles podem escolher. E onde que eles vão ter um leque de maior possibilidade na inseminação in vitro, porque eles podem escolher pais e mães. A gente só pode escolher 3 bilhões de espermatozoides, eles podem escolher zilhões de espermatozoides, que vai dar a exata mistura que eles planejaram para a vinda, né? Então eles procuram essas tecnologias. E é uma coisa do futuro, né? A gente já sabe que em planetas mais avançados, todo esse processo de vinda para a matéria é diferente. É um tanto atrasado a nosso modo de reprodução via sangue, né? A gente fala que das outras raças no espaço, elas acham muito nojento a forma como a gente nasce, todo ensanguentado. Tem raças que nascem em ovos, né? E a gente acha isso nojento, mas enfim, no universo existem múltiplas formas de fazer a migração entre planos de matéria, né? E como a gente já viu, em planetas mais avançados, esse processo é cada vez mais sutilizado. Até mesmo a parte de criança demora menos tempo, né? Os seres ficam menos tempo criança. Porque imagina pro espírito que karma que é. Véu do esquecimento, perder toda a memória. Passar por se desenvolver um corpo físico, passar por ser criança, passar por adolescência, passar por não sei o quê, né? É só para mundos de expiações e provas como a Terra, né? Mundos mais avançados, até mesmo como os relatados pela Sheliana, e para esse processo já é muito diferente, né? Em 2 anos, o ser já tem condições de voltar a ter todas as características que ele tem na outra frequência, né? Quando se opera em 2 frequências. No caso aqui, a gente opera na física e na extrafísica e ainda perde a consciência da extrafísica. Lá eles têm consciência simultânea das 2 frequências. É como se a gente entrasse no carro, operasse nas vias, saísse do carro e operasse em casa, né? Sem perder a consciência. Aqui a gente ainda perde. Então a gente tem muito a avançar ainda e a nossa ciência vai aos poucos chegando lá. Por isso que a gente diz que a espiritualidade é a ciência que um dia nós vamos compreender, porque todo o conhecimento já existe do lado extrafísico. Eles já estão há milhões de anos na nossa frente, né? E aqui eles dependem de encarnar pessoas que vão ter insights
para ir desenvolvendo aos poucos. Então, não, os cientistas não criaram seres humanos em laboratório, né? Como é que é o texto lá? Sem pai e sem mãe. Não criaram seres sem pai e sem mãe. Né? E aí, seriam seres sem pais e sem mães esses que vêm? Daí a gente é assunto para outro vídeo, né? Afinal de contas, quantos pais e mães a gente já teve? Zilhões? 400, pelo menos? O plano extrafísico, que é nosso plano de origem, a gente já pode, hoje em dia, ter a plena ciência da existência dele através, inclusive, de forma fenomenológica, através da projeção astral, que é o convite que eu tenho para ti, para que tu saias da matéria conscientemente e confira a inexistência da morte, a continuidade da vida e quem sabe possa até visitar estes laboratórios todos da reencarnação se esforçar muito para isso, porque é difícil lá. Mas dá para ir, sair da matéria e fazer muitas coisas legais. É possível porque se ganha um conhecimento enorme e uma consciência enorme da vida eterna. É o primeiro link da descrição, é o convite, porque abrir, gente, mais vagas para a Maratona da Projeção Astral. Caso tu não tenha feito, vale a pena, ela é gratuita, muitos conhecimentos. E este é o convite de hoje, e estes são os esclarecimentos de hoje. Eu espero que tenha contribuído para ti. Se gostou, deixa o like e compartilha o vídeo. E claro, aperte esse botãozão maravilhoso para se inscrever neste canal luminoso e assim receber maravilhas todos os dias. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!